Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Durante décadas, existiu uma loja no Brasil que parecia vender tudo: roupas, sapatos, perfumes, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, artigos para casa, presentes e até sonhos de consumo. Seu nome era Mesbla. Para muita gente, entrar em uma loja da Mesbla era quase um passeio. As lojas eram grandes. As vitrines chamavam atenção. Os produtos pareciam modernos. E a marca transmitia uma sensação de status. Comprar na Mesbla era sinal de que você estava em uma loja importante. Uma loja sofisticada. Uma loja que fazia parte da vida urbana brasileira. Mas a mesma empresa que parecia gigante demais para cair acabou desaparecendo. A Mesbla saiu do topo do varejo. Entrou em crise. Acumulou dívidas. Perdeu força. Fechou lojas. E virou lembrança. Essa é a história da Mesbla. A loja de departamentos que marcou gerações. Mas não conseguiu sobreviver às mudanças do Brasil. A origem da Mesbla começa no início do século XX. A empresa nasceu ligada a comerciantes franceses. No começo, não era exatamente aquela loja gigante que muitos brasileiros conheceriam depois. Ela atuava com importação, comércio e venda de produtos variados. Com o passar do tempo, a marca cresceu. E se transformou em uma das maiores redes de lojas de departamento do país. A proposta era poderosa. Em vez de vender apenas uma categoria de produto, a Mesbla vendia um mundo inteiro dentro da mesma loja. O cliente podia comprar roupa. Depois olhar um brinquedo. Depois ver um eletrodoméstico. Depois escolher um perfume. Depois sair com um presente. Tudo no mesmo lugar. Era quase um shopping dentro de uma única marca. E isso, durante muito tempo, foi revolucionário. Antes da internet. Antes dos marketplaces. Antes do celular comparar preços em segundos. A loja de departamentos era uma experiência. As pessoas iam até lá para ver novidades. Para passear. Para comprar. Para sonhar. A Mesbla entendeu esse desejo. E virou referência. Suas lojas ficavam em pontos importantes. Tinham presença em grandes centros urbanos. A marca era conhecida por famílias inteiras. Muita gente cresceu vendo vitrines da Mesbla. Comprando presentes na Mesbla. Entrando na loja em datas especiais. Natal. Dia das Crianças. Volta às aulas. Aniversários. A Mesbla fazia parte desses momentos. E quando uma empresa entra na memória afetiva das pessoas, ela ganha uma força enorme. Mas memória afetiva não paga dívida. E nostalgia não segura a empresa mal administrada. Com o passar dos anos, o varejo brasileiro começou a mudar. Novos concorrentes chegaram. O consumidor ficou mais exigente. As lojas especializadas ganharam espaço. Quem queria eletrodoméstico podia ir a uma loja focada nisso. Quem queria roupa encontrava redes de moda mais ágeis. Quem queria brinquedo tinha opções próprias. Quem queria preço baixo começou a procurar alternativas mais agressivas. A Mesbla, que antes parecia completa, começou a parecer pesada. Porque vender de tudo pode ser uma vantagem. Mas também pode virar problema. Cada categoria exige estoque. Fornecedor. Preço. Espaço. Gestão. Funcionário treinado. Logística. E capital. Muito capital. Uma loja grande custa caro. Aluguel caro. Equipe grande. Manutenção cara. Estoque enorme. E quando o giro não acompanha, o dinheiro começa a ficar preso nas prateleiras. Esse é um dos perigos do varejo. O produto pode estar ali. A loja pode parecer cheia. A vitrine pode estar bonita. Mas se o caixa não gira, o negócio sangra. A Mesbla tinha tradição. Tinha nome. Tinha presença. Mas começou a enfrentar um mercado muito mais duro. A economia brasileira também não ajudava. O país passou por inflação, planos econômicos, mudanças de moeda e crises de consumo. Para o varejo, esse tipo de ambiente é perigoso. O consumidor compra menos. O crédito fica mais difícil. Os custos sobem. As margens apertam. E uma empresa grande demais demora para reagir. A Mesbla precisava se modernizar. Precisava ficar mais eficiente. Precisava reduzir custos. Precisava competir com novos formatos.
Mas mudar uma gigante não é simples. Quanto maior a estrutura, mais difícil é virar o volante. E a Mesbla começou a perder velocidade. Enquanto outras empresas se adaptavam, a Mesbla carregava o peso do passado. Lojas grandes demais. Operação complexa. Dívidas aumentando. Concorrência crescendo. E um modelo que já não encantava como antes. O que antes era símbolo de grandeza começou a virar sinal de risco. A Mesbla parecia enorme. Mas por dentro ficava cada vez mais frágil. Esse é um padrão comum em grandes quedas empresariais. Por fora, a marca ainda existe. As pessoas ainda reconhecem. As lojas ainda estão abertas. Os comerciais ainda passam. O público ainda lembra. Mas por dentro, a empresa já está lutando para respirar. A crise foi se aprofundando. A Mesbla entrou em dificuldades financeiras graves. Tentou se reorganizar. Tentou ganhar tempo. Tentou sobreviver. Mas a situação continuou piorando. No final dos anos 90, a queda ficou evidente. A empresa entrou em processo de falência. Lojas foram fechadas. Funcionários perderam seus empregos. Credores ficaram esperando. E uma das marcas mais famosas do varejo brasileiro desapareceu das ruas. Para muitos brasileiros, foi um choque. Porque a Mesbla parecia parte da paisagem. Uma loja que sempre esteve ali. Uma marca que parecia sólida. Um nome que parecia grande demais para assumir. Mas empresas não quebram porque deixam de ser lembradas. Elas quebram quando deixam de ser viáveis. A Mesbla tinha história. Mas faltava fôlego. Tinha nome. Mas faltava adaptação. Tinha lojas. Mas faltava eficiência. Tinha memória. Mas faltava futuro. E essa é a parte mais dura. No mercado, não basta ter sido grande. É preciso continuar relevante. Não basta ter marcado gerações. É preciso acompanhar novas gerações. Não basta vender de tudo. É preciso vender com margem, velocidade e controle. A Mesbla virou símbolo de uma era do varejo brasileiro. Uma era em que as lojas de departamento eram gigantes. Uma era em que o consumidor ia até o centro da cidade para ver novidades. Uma era em que vitrines tinham poder. Uma era em que a experiência física era quase tudo. Mas o mundo mudou. E a Mesbla não conseguiu mudar na mesma velocidade. O caso lembra outras quedas famosas. Mapping. Varig. Bamerindos. Americanas em crise. Oi em colapso. Ricardo Eletro encolhendo. Todas essas histórias têm diferenças. Mas todas carregam uma lição parecida. Nenhuma marca é eterna. Nenhum império está protegido. Nenhuma empresa sobrevive apenas de passado. O público pode amar uma marca. Pode sentir saudade. Pode lembrar com carinho. Mas se a empresa perde controle financeiro, o carinho não salva. A Mesbla também mostra um erro comum. Confundir tamanho com força. Uma empresa pode ter muitas lojas e estar fraca. Pode vender muitos produtos e ter pouco lucro. Pode ser conhecida no país inteiro e não conseguir pagar as contas. Pode parecer gigante e estar quebrando em silêncio. No varejo, a aparência engana. Uma loja cheia de produtos não significa caixa saudável. Uma vitrine bonita não significa dívida controlada. Uma marca famosa não significa gestão eficiente. E uma história bonita não significa futuro garantido. A queda da Mesbla doeu porque ela representava mais do que uma loja. Ela representava uma época. Uma forma de consumir. Uma lembrança de infância. Uma sensação de cidade grande. Uma ideia de modernidade. Quando a Mesbla desapareceu, muita gente sentiu que um pedaço do Brasil antigo tinha sumido junto. Mas, para o mercado, a explicação era mais fria. A empresa não conseguiu se adaptar. E quem não se adapta, perde espaço. Quem perde espaço, perde caixa. Quem perde caixa, negocia dívida. Quem não consegue negociar, quebra. Essa sequência pode demorar anos. Mas quando chega ao fim, parece repentina para o público. As pessoas perguntam: como uma loja tão famosa acabou assim? A resposta quase sempre está nos bastidores. Decisões ruins. Custos altos. Dívidas. Concorrência. Mudança de consumo. Falta de inovação. E uma confiança exagerada na força da marca. A Mesbla confiou demais no próprio passado. E o passado não foi suficiente. Hoje, o nome Mesbla ainda desperta nostalgia.
Muita gente lembra das lojas, das vitrines, dos corredores, dos brinquedos, das roupas, dos produtos que pareciam novidades. Mas a lembrança vem junto com uma pergunta: como uma gigante dessas desapareceu? Talvez a resposta seja simples. A Mesbla foi criada para um mundo, mas precisou competir em outro. E quando o mundo muda, a empresa precisa mudar junto. No fim, a Mesbla não caiu por falta de história. Caiu porque história não substitui gestão. Não substitui caixa. Não substitui estratégia. Não substitui adaptação. A loja que vendia quase tudo não conseguiu comprar tempo suficiente para se reinventar. E a gigante que parecia dominar o varejo brasileiro virou apenas memória. Uma memória forte. Uma memória nostálgica. Mas ainda assim, memória. A lição é dura. Empresas famosas também morrem. E muitas vezes morrem antes do público perceber. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.